Olá, galera, tudo bem? Estamos aqui na nona edição da Semana Literária com uma convidada especial, a Bruna Ferreira, que é ex-aluna da rede municipal da escola Alberto Pasqualini, lá na Restinga. Então, bem-vinda, Bruna. Obrigada, oi pessoal, obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre a importância da literatura na minha vida. Então tá, como a gente já tinha combinado, o pessoal da B30 viu o vídeo da Bruna que ela mandou, assistiu e fez algumas perguntas. E aí eu estou aqui para transmitir as perguntas dos alunos para ela. Vou começar com a questão da Brenda Vargas, da B32, que pergunta para a Bruna que tipo de livro ela gosta. Que tipo de livro tu gosta, Bruna? Então, eu tenho fases, né? Tem momentos que eu gosto mais de um gênero, tem momentos que eu gosto mais de outro gênero, mas logo no início que eu comecei a ler muito, eu gostava muito de livro infantil, porque eu gosto de contar história, né? Então eu gostava muito, esses livros me interessavam um monte. Aí eu gosto muito de livro de poesia também, mas sem sombra de dúvidas, o meu gênero preferido é terror, suspense. Eu gosto de ficar com friozinho na barriga, parece que é verdade, porque fica tudo na nossa imaginação, né? Então a gente lê e fica imaginando, assim. É o que eu mais gosto. Bacana. A Camélia te pergunta como foi o dia que tu te apresentaste pela primeira vez e se tu ficou nervosa. E eu te pergunto que idade tu tinha. Então, a primeira vez que eu me apresentei com o Voelendo, eu acredito que eu tinha uns 13, 14 anos mais ou menos. E foi super nervoso, assim. Eu já era familiarizada com palco, com público, né? Porque eu já dançava desde pequena, então já tinha feito algumas apresentações. Mas o nervosismo de contar histórias ou de ler uma poesia, ele é muito grande. Eu lembro que eu ficava pensando que eu ia esquecer o texto, ou que eu não ia dar ênfase no lugar certo, que eu não ia conseguir fazer do jeito que a gente havia ensaiado, tinha medo de pular palavra, de pular linha, de travar na hora de ler. Então, mas foi assim, foi super nervoso, mas é um friozinho na barriga gostoso. E no fim deu tudo certo. No fim deu tudo certo, no fim deu tudo certo. Tu mencionaste o Vou Lendo. Tu conta pra gente o que, que é o Vou Lendo? Claro, ai, eu amo o Voelendo. O Voelendo, ele é um projeto da escola, da biblioteca da Escola Pasqualini, que foi desenvolvido pela professora Ana Beatriz, professora Denise Spadoni e uma outra professora chamada Priscila. E logo que o Voelendo iniciou, eu não estava nas primeiras edições, né? Eu era aluna de, acredito que da quarta série ainda. Então eu estudava no turno inverso, não conhecia. E aí logo que eu fui para o turno da tarde, eu entrei para o Voelendo. E ele é um projeto que o nome é Voelendo, Viagem na Leitura. Ele é um projeto de incentivo, né, à literatura, à leitura, à contação de histórias, poesias. E eu lembro que as reuniões elas aconteciam logo depois da aula. Há um tempo atrás tinha um dia da semana, que se não me engano era na quinta-feira, mudava na verdade de acordo com o ano, mas sempre eu lembro que variava entre quarta e quinta-feira, que a gente saía mais cedo. Então, logo depois da aula, a gente saía, era 10 para as 4 nesse dia. E aí a nossa reunião acontecia logo depois da aula e a gente ficava até 10 para 6, que era o nosso horário normal. E aí nas reuniões a professora Ana Beatriz, que era quem lecionava no Voelendo, ela nos ensinava a fazer exercício de respiração, exercício para melhorar a fala, né, estratégias para conseguir memorizar um texto, a gente selecionava as histórias, fazia roda de chimarrão, roda de conversa, a gente tinha exercício de escrita para a gente conseguir desenvolver a nossa própria história, era super interessante. Que bacana esse projeto aí, né? E o resultado tá aí, né? E o Hoje, resultado tá aí. contando histórias. O João Vitor te pergunta que se desse para te voltar a ser contadora de histórias, se é que tu deixasse de ser, né? Você voltaria?
Com certeza. Eu acredito que eu nunca vou deixar de ser, a gente nunca deixa de ser, né, uma contadora de histórias, mas eu com certeza voltaria. Eu sinto muita saudade de entrar nas salas de aula, né? A gente fazia intervenções literárias em horários normais de aula, então a gente entrava, dá licença, a gente veio contar uma história, e eu sinto muita falta disso, né? Depois de me formar, né? Enfim, ter que trabalhar, a gente acaba ficando um pouco sem tempo, e por causa da função da pandemia, né? Fica tudo mais difícil, mas eu espero ansiosa pelo dia que eu possa voltar a fazer isso. Que legal. Agora eu vou te fazer as perguntas do Pietro Levi. O Pietro Levi te fez várias perguntas. Tá curiosíssimo para saber sobre ti. Então, a primeira pergunta dele é: por que ele, o autor Léo Cunha, te indicou? Então, o Léo Cunha ele foi um professor do ADOT, que também é um projeto de escola pública, né? Adote um escritor. E aí, nesse ano, ele foi o autor convidado, o autor homenageado. E eu lembro que eu ensaiei uma história que se chama O Sabiá e a Girafa. E junto com uma outra colega, né, Alice, e ele ficou muito emocionado, ele chorou, ele disse que acreditava que aquela história tinha sido criada para que eu pudesse contar, porque eu havia conseguido transmitir o sentimento que ele sentiu quando escreveu, né? Então, ele me achou super talentosa, e aí ele acabou me indicando porque ele achou que ele poderia, que eu deveria fazer isso. Eu deveria contar histórias como forma de ser a minha profissão. Eu fiquei super honrada, né, claro. Sim, e ele também te pergunta se também ficaste emocionada Ah, ao declamar. sem sombra de dúvidas. Quando eu vi, ele era o dono da história, né? Então, quando eu vi ele se emocionar com a minha forma de contar a história que é dele e ouvir ele dizer que eu consegui transmitir exatamente a emoção que ele sentiu quando ele escreveu, eu acho que é impossível não se emocionar, porque não é fácil eu decorar uma história, conseguir chegar nas pausas corretas, nas expressões corretas, né? E ver que eu tinha conseguido e ter feito, ver que eu tinha conseguido, ver que tinha dado certo e ver que o autor gostou a ponto de chorar e se emocionar, com certeza foi muito emocionante para mim. Eu imagino, né? Porque o criador da história estava O ali na frente criador, do cara que exato, criou. exatamente, eu fiquei quase que em choque de primeiro momento. O Levi também te pergunta quantos escritores tu já conheceste. Bah, eu não sei dizer exatamente quantos escritores, mas essa semana eu fui no Pasqualini, na minha antiga escola, e eu fui ver a minha professora do Voelendo, a Ana Beatriz, e a gente estava contando. Eu acredito, pelas nossas contas, assim, que a gente desistiu. A gente desistiu de continuar contando, porque era muito evento, a gente ficou, meu Deus, e teve esse aqui, teve esse aqui. Mas, olha, pelo que a gente contou, eu acho que uns seis escritores, mas eu não sei se não foi mais. Até porque já teve os projetos de adote, né? Então, cada ano é um escritor novo. E eu completo 9 anos de Voelendo agora. Né? Então, vamos contar que de 3 anos para cá não teve, 6 anos de adote. Então, 6 escritores pelo menos. Fora os da Feira do Livro, quando a gente vai, a gente acaba conhecendo um monte, né? Ainda mais que a gente tinha ido para se apresentar. Fora os que foram na biblioteca a convite do Voelendo. Então, foram muitos, eu não sei exatamente quantos, mas foram mais de 6. E que bacana que tu te formaste e continuas no projeto. Sim, de uma forma mais remota, é mais difícil, né? De permanecer, eu tento conciliar, mas é impossível. A Ana Beatriz diz que uma vez voelendo, sempre voelendo, e eu acho que é a coisa mais certa que ela já falou em toda a vida dela. Não tem como sair. Tu pode sair do projeto, mas o projeto ele não sai de ti. Então, Muito bacana, muito bacana mesmo. E ele também quer saber quantos eventos que tu já participaste, quantos eventos tu já fizeste. bah,
eu não faço a mínima ideia. Eu não tenho nenhuma resposta aproximada Muitos, para muitos. dizer muitos, nossa, muitos. Feira do Livro, a gente já foi umas 5 vezes, eu acho, se não mais. E fora, a gente tinha sarau literário na escola, sempre tinha sarau literário. Fora as apresentações, intervenções em sala de aula, fora eventos convidados por escritores, fora quando a gente ia para outra escola, né? Sarau de outras escolas. Enfim, eu não faço a mínima ideia, mas foram muitos mesmo. Muitos, muitos. Então agora tu já podes botar aí nos teus relatos que tu participaste também da 9ª Semana Literária do Guerreiro. E é mais um para contabilizar essa conta que eu já perdi. Se o Levi ainda pergunta quantas poesias tu já fizeste. Eu tenho uma dificuldade com a escrita muito grande. Eu não consigo organizar, eu não consigo formular. Eu consigo, mas é muito difícil para mim conseguir formular o que eu penso e colocar no papel. Eu tenho, sei lá, eu crio toda uma poesia na minha cabeça e nela super funciona, mas eu não consigo transcrever, é muito difícil para mim. Então eu comecei o exercício da escrita no passado e eu escrevi 4 poesias desde então, o que é pouco dentro de um ano, mas como eu tenho essa dificuldade, eu tento a escrita desde nova, assim, desde o início do Vou Lendo, que eu faço exercício, que eu tento, que a Ana, né, juntamente com os professores, mas eu já escrevi 4 poesias e eu fiquei me sentindo a escritora, né? Sim. Bacana. E tu é slammer também, né? Sim. Participas do... então na oralidade tu te dá melhor. Declamando assim, tu te dá melhor. Sempre, eu amo, eu amo. Legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta da Luíse. Você tem um livro específico que te emociona, que é teu favorito, especial para ti ou que te inspira? Eu tenho 3 livros, eu acho, que são os meus livros preferidos no mundo. Um deles é o Sabiá e a Girafa, que acabou me marcando, não tem como. O outro se chama Eu é um Outro, do autor Hermes Bernardes Júnior, que é incrível, é lindo, uma história muito emocionante. Assim, ele é muito especial também, porque quando o Hermes faleceu, né, há um tempo atrás, e aí o Voelendo foi convidado para fazer um tributo ao Hermes no Teatro Renascença. Então a gente lotou o teatro, acho que foram 400 alunos, com um evento que era só do Voelendo. Só do Voelendo não, né? Nós fomos convidados, mas o palco era só todo o evento ali, era a gente. Foi incrível, e aí tinha exposições dos livros, das histórias do Hermes. E eu lembro que eu li um livro chamado A Concha, ou Conchas era o nome. E 2 amigos leram Eu é um Outro, e eu fiquei muito marcada, assim, a história é incrível, é bonita demais. E tem um outro livro que eu gosto muito que se chama Vício, que é de uma slammer chamada Mariana Félix. Ela é uma escritora incrível, e eu leio sempre, eu já li todo o livro, e assim, se eu tô muito estressada, tá, vou ler uma poesia desse livro, sabe? Já virou quase que uma terapia para mim. Então, esses são meus 3 preferidos. Eu é um Outro, o Sabiá e a Girafa e Vício. Tá bom. Vou te fazer uma última pergunta, então, da Ana Clara, que é da turma B31, e ela te pergunta sobre a tua primeira poesia. Tu falaste que escreveu 4, né? Então, 4. ela quer que tu fale da primeira poesia que tu escreveste. Então, a primeira poesia que eu escrevi é muito, assim, ó, poesias, elas vêm mais fácil quando a gente tem picos de emoções, né? Assim, ou se a gente tá muito contente, ou se a gente tá muito triste, se a gente perde alguém, né? Enfim, e aí eu tinha terminado um relacionamento, e aí um relacionamento de quase 4 anos, e aí eu tava na pandemia, né? Em casa, de quarentena, e aí foi mais fácil, essa primeira foi bem fácil, assim, de escrever. Eu escrevi em
pouco tempo, acho que questão de 10 minutos, o que para mim já foi uma vitória. Para quem não consegue escrever, demorou anos. E foi um alívio, assim, para mim poder. É uma poesia, eu acho muito delicada, muito bonitinha, eu gosto muito. E eu fiquei, assim, super feliz, né? E aí as outras já foram bem mais difíceis de eu conseguir escrever. Mas essa eu guardo com carinho, porque foi a primeira. Tem algum lugar que tu compartilhas isso? Algum blog, alguma coisa assim? Não? Ou Não. por enquanto, tu não tá divulgando tuas produções? É, assim, eu escrevo, aí eu mando, se alguém quiser ler, né? Mas eu não tenho nada, nenhuma página, porque eu não consigo ter uma escrita contínua, né? Então, para mim conseguir criar alguma coisa, eu tenho que ter um número X. Não vou criar um blog, colocar 4 poesias e só daqui 5 anos colocar mais uma, por exemplo. Então, quando a escrita ela for mais automática para mim, aí eu acredito que eu vá ter um lugar, assim, para poder botar. Ou quem sabe até fazer um livro. Não sei. Uma boa, né? E a gente sabe que tu tem multitalentos, porque a gente já viu o vídeo de tu cantando, falou agora para nós que tu dançavas, então és multi talentosa, multi-artista. É isso? É o que dizem, né? Eu tento fazer um pouquinho de cada coisa. Às vezes sai ruim? Sim. Mas o importante é que eu tento, né? Mas o canto, eu não canto, né? Mas deu pra dar uma arranhada aí, né, na poesia, assim, mas cantar uma música inteira chega a ser um pecado. Dá até Aquele pena de vídeo que quem eu ouve. vi tá excelente. Bom, sou fã da Bia Ferreira, né? Então, Ai, ela é incrível, né? tu gostaria de falar mais alguma coisa pra gente? Eu só queria dizer para eles aproveitarem, para vocês aproveitarem essa oportunidade que vocês estão tendo. Eu lembro que antes de eu entrar no Voelendo, eu achava, ai, muito chato, ai, vai ter coisa de literatura, não sei o quê. Eu achava que era, mas é incrível, é incrível, é incrível. Eu sou apaixonada por isso e eu devo isso à escola, a todos os projetos que a escola pública me proporcionou, a todas as vezes onde teve escritores adotados, todas as vezes que eu pude participar, que eu pude contar uma história, que eu pude ver uma criança se emocionar, uma criança rir, a expressão de um autor. Então, aproveitem porque isso passa, a gente se forma, a gente sai da escola e a gente deixa de poder fazer parte da maioria dos eventos, porque, enfim, a gente acaba tendo outras responsabilidades. Então, aproveitem, agarrem, abracem os livros que vocês puderem e não soltem nunca mais. Nunca mais, nunca mais, porque a literatura é incrível, ela abre portas e ela salva vidas. Bruna, em nome da Biblioteca Castro Alves, dos alunos da Escola Afonso Guerreiro Lima, quero te agradecer a tua participação valorosa aqui com a gente. Espero que num outro momento, sem pandemia, numa próxima edição, tu venhas conhecer nossa Semana Literária, que é uma festa da literatura. Né? Aqui a gente faz coisas bem boas, tu precisas conhecer, ainda mais tu que és apaixonada assim pela literatura e começaste, então, numa escola municipal como a nossa, tá? Pode deixar que assim que eu tiver um convite, assim que puder estar presencial, eu vou estar aí correndo, correndo, correndo. E, eu trouxe o livro do Sabiá e a Girafa, queria inclusive mostrar para vocês. A ilustração é linda, é tudo muito lindo. E se me permitir, eu queria contar ela um pouquinho, que é uma história que me emocionou, que me fez ficar tão feliz, né? Tô um pouquinho enferrujada, então faz tempo que eu não conto essa história, então não esperem grandes coisas, mas é uma história que eu tenho com muito carinho e eu queria compartilhar para vocês em forma de um presente, como se fosse um presente. Que maravilha! Vamos fechar com chave de ouro, então. Vamos lá. Vamos lá. Sabia que o sabiá sabia assobiar? Dizia o meu avô. Sabia que o sabiá sabia voar? A voa sou, a voa. E de ave? Ele entendia.
Mas o sabiá da minha história não sabia voar. Assobiar ele sabia, mas por mais que batesse as asas, o sabiá não subia. A voa só, a voa. O pobre não decolava. Pulava lá do galho, aterrissava na bacia. Não desistia o sabiá. Saltava, caía. Pulava, caía. Tentava, caía. Sabiá na bacia. À toa só, à toa. Todo mundo até ria. Mas no fundo, já sabia. O sabiá não sabia voar. Vivia assobiar seu apetite, comer o ar, caber no ar, passar por cima das casas, das ruas, da gente, do medo, passar de passarinho, passear devagarinho, sem pra onde nem caminho, à toa, a esmo. Só queria mesmo a voar. Sonhos também haviam, asas arranhando a barriga das nuvens, voos atravessando a manhã vazia. Mas, por entre as trapaças da brisa, o sabiá não subia. Assobiava que eu nem te conto. Antes, o canto de tenor, a cor na noite escura. Depois, o canto de temor, a dor na falta de altura. Cantava que eu nem te conto, o sabiá desencantado. Dias de sonhos rasantes e noites de sono arrasado, mas ele, ressabiado, teimava em assobiar, do remifava macio, no galho ou na bacia, o desejo de avoar. Um dia, dizia o sabiá, um dia eu consigo avoar. Girafa? O meu avô não conheceu. Nunca teve o prazer, não foi apresentado. Mas como o velho deitado dizia, filho de peixe, peixinho é. Isso vale para outros bichos também. Girafa também é sempre igual. Nada fala, tudo espia. Sem um pio, tem um fio de voz. Só em riso e em pensamento, ironiza o mundo no andar de baixo. Mas a girafa da minha história era muito diferente. A muda queria mudar, não o mundo, mas a vida. Queria enganar o silêncio que lhe esganava a garganta. Queria encolher a dor de não escolher as palavras. Queria desemudecer. E não bastava soltar umas palavras no vento. Também sonhava em cantar. Sonhava em encantar o dia, melar as tardes de poesia, molhar o canto da noite com doces melodias. Prestava atenção no trovão, no rouxinol e na cotovia. Tentava imitar o azulão, o rouxinol e a cotovia, mas a voz não derramava. Então reclamava baixinho. Para que tanta altitude para cantar só passarinho? A girafa andava injuriada. Andava toda a cidade do alto dos seus andares, adorando a paisagem. Mas ficava na saudade, sabe? O canto de homenagem. Um dia, dizia a girafa, um dia eu consigo cantar. O encontro se deu por acaso. Por acaso, o Deus dos encontros. O sabiá resolveu chorar no alto do pé de caju. A girafa se lamentava no baixo daquele pé. Uma árvore muito esquisita. Mas tá, né? Desgosto não se discute. Estavam os dois ali, os dois no mesmo pé. Ela vendo o que não cantava. Ele cantando o que não conhecia. Ele queria saltar nas alturas e ela sonhava saltar partituras. E a dupla melancolia, ou será que foi a tal natureza? Tratou de cruzar os caminhos. A sabedoria do vento mandou o sabiá para o espaço, para ver se ele acertava, para ver se ele avoava, para ver se acertava o compasso, o sabiá avoado.
Mas ele caiu de cabeça na cabeça da girafa. Silêncio. Sabiá assustado. Contudo, depois do susto, o coitado gostou do que viu. Cada passo da girafa passeava ele no céu. Cada girada do pescoço, um horizonte descoberto. E ele recomeçou a cantar. A girafa ficou fascinada. Aquela voz afinada, soltou sua cara amarrada, desfez a careta enfesada, ofereceu então moradia ao dono de tal melodia, de canto tão doce e terno, e o canto do sabiá virou seu canto eterno. O sabiá ficou morando na cabeça da girafa, e a girafa, ficou namorando o canto do companheiro. A minha história, ela acaba aqui, mas a dos dois continua, sem plateia e nem juiz, depois do final feliz. É isso, autor Léo Cunha. Muito obrigada. Muito obrigada por ter me convidado, por me dar a oportunidade de trazer essa história como um presentinho para vocês. Fico muito honrada. Tá, agradeço de novo. Um beijão, Bruna. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.